Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um estudo de mercado, né? Onde a gente vai estar falando e mostrando para vocês aí quais foram as movimentações, o que aconteceu no mini índice hoje, no dólar também, e com isso a gente está fazendo as marcações pro dia de amanhã. Queria pedir já para vocês não se esquecerem de deixar aquele like, curtir os vídeos, curtir o canal. Compartilhe o vídeo com quem vocês acham que deve, porque dessa forma o YouTube vai estar ajudando cada vez mais o canal a crescer, entregando esse conteúdo para mais e mais pessoas. Se você curte o método Smart Money, esse é o canal que você vai encontrar tudo que você precisa, muita coisa gratuita. Tem o nosso grupo no Telegram que está na descrição, o link. Então, se está chegando agora, já aproveita, se inscreve, acompanha, que tem muita coisa legal que a gente está sempre falando aqui, divulgando. Fazemos lives às segundas, quartas e sextas, então sempre tem coisa nova, beleza? Sejam bem-vindos e bora falar do Smart Money. Vamos fazer nossa análise aqui hoje. O que aconteceu hoje aqui no nosso índice, tá? O índice hoje, ele abriu perdendo uma região aqui que era muito importante, que era essa zona de liquidez aqui. E já vindo romper fundo, tá? Uma coisa que é importante vocês saberem é, aqui nós tivemos um movimento que gerou essa impulsão aqui e a subida, ou seja, é o choque desse movimento, tá? Até aproveitando para tirar a dúvida, hoje um seguidor do canal lá me perguntou no YouTube, por que neste movimento aqui, quando o preço chegou aqui, eu falei que eu perdi essa compra de bobeira, e aqui eu estou falando em comprar contra a faca caindo. Percebam que são situações completamente diferentes, tá? Isso são detalhes que fazem toda a diferença. Primeiro que nós temos aqui impulsão, mitigação, impulsão, mitigação, impulsão, tá? Só que percebam uma coisa, essa última onda de impulsão, ela já é uma onda que ela faz um pullback. O que acontece quando ela faz um pullback? Percebam que essa aqui não tem pullback, essa aqui não tem pullback. Por quê? Porque é uma onda forte. Aqui nós estamos na terceira tentativa de subida, e eu já mostrei para vocês que essa região aqui é uma região de topo dos 60 minutos, que existe uma barreira muito forte de preço. Então, o que acontece aqui? Aqui, quando o preço vem caindo, a gente compra, porque eu estou comprando num imbalance, né? Deixa eu só limpar aqui. Eu estou comprando no imbalance de uma região validada de fundo depois de uma mitigação, tá? O preço desceu mitigando, eu estou comprando para acompanhar o movimento de alta. Nesse caso de hoje, por que eu estava falando para o pessoal prestar atenção na questão de compra? Primeiro, porque o preço deixou um fundo que nos dá uma quebra de estrutura. E ele já abriu quebrando essa estrutura com força. Ou seja, aqui eu já tenho um choque. Quando eu já tenho um choque, qual é a expectativa? Ou eu vou pensar numa compra que talvez para que ele vai chegar até essa região para depois cair, subir. Inclusive, essa expectativa eu postei lá no grupo, que eu falei para o pessoal, tomem cuidado com compras. Eu falei, eu só penso em comprar aqui porque é para esse movimento fazer isso. E foi o que eu fiz, tá? Eu fiz uma compra aqui, inclusive eu comprei no limite, eu comprei na base do candle, por conta dessa liquidez aqui, tá? Comprei e acabei sendo estopado. Acabou o dia, faz parte do negócio, não tem problema nenhum, tá? Talvez por conta dessa marcação aqui, que se eu tivesse marcado, que se eu tivesse optado por marcar esse order block aqui, que eu acredito que alguns devem ter marcado e arriscado nele, teria dado uma compra que pagou, estava conferindo isso depois, teria dado uma comprinha ali que pagou seus
seus 500 e deu aqui, ó, deu 550 pontos, pagou essa compra aqui, tá? Então, teria dado uma compra de 550 pontos aqui, mesmo com o preço caindo. Por quê? Porque quando ele chegar no order block, ele vai tentar reverter, tá? Ele vai ter reação do preço quando ele chega numa zona compradora. Só que a força vendedora hoje estava muito forte. E aqui a gente observa um sinal muito claro disso, que é o quê? Inclusive é por isso que eu estava marcando esse order block aqui atrás. Ó. Deixa eu só voltar ele aqui para trás, para vocês entenderem por que eu estava marcando ele aqui atrás. Porque isso aqui induz ao erro, tá? Olha só, o preço faz esse movimento aqui, aciona a compra de... Opa, deixa eu só... Aciona a compra de todo mundo aqui, vem e estopa. Aí ele faz esse... Lembra, padrão de candle todo mundo adora, né, no varejo. Faz esse engolfo, aciona a compra, vem e estopa. Ou seja, uma força vendedora absurda, a venda absorvendo tudo. E aí, quando ele chega nessa zona de liquidez, eu esperei a reação, inclusive ele fez essa reação aqui cheio de pavio. Aí eu falei, bom, agora ele pode fazer um inducement para voltar aqui e depois continuar caindo, que seja. Aqui daria meu alvo, tá? O meu alvo era aqui em cima. Mas aconteceu que ele acabou estopando direto, certo? Depois ele deu a compra, finalmente ele deu a compra. Aí eu falo a importância talvez de vocês usarem o 15 minutos às vezes que vocês não usam, né? Eu gosto muito de marcar pelo 15 minutos. Claro, a gente tinha marcado esse order block no 5 porque ele era um order block validado, tá? Era um order block de uma região importante dos 5 minutos, ok? Tanto que ele não deixa de ser validado porque o preço segurou nele, ó, inclusive quando vocês percebem no fechamento do dia, ó, ele deu a quebra e segurou na região do order block. Ele é um order block forte, tá? Só que quando a gente bota no 15 minutos, isso eu fui ver depois, tá? Claro, depois que o gráfico está pronto, aí já não adianta mais e também eu já não estava operando, foi de tarde que eu estava vendo isso. Quando a gente olha o 15 minutos, a gente percebe que o order block do 15 minutos é esse cara aqui, ó. Que é esse cara aqui. Desse tamanho mesmo, tá? Desse tamanho, order block gigantesco. E dentro desse order block do 15 minutos, a gente tem um imbalance aqui, ó, que nos 5 minutos a gente não enxerga, tá? Nós temos um imbalance. E olha o que o preço fez, olha como ele respeitou. Onde ele foi fazer o fechamento? Exatamente no imbalance. Então, às vezes, não precisa usar só os 5 minutos. Vocês têm que entender também como funciona o 15, tá? Para, às vezes, a gente tomar as decisões mais corretas. Então, é importante tomar essas decisões, né? E faz parte do jogo. A gente entende que esses erros acontecem, né? A gente faz a leitura. Eu estava marcando aqui por conta do 5, se tivesse marcado aqui, estava correto, ó, 15 minutos tinha o order block aqui, e foi exatamente onde deu a comprinha, ó, né? Pagou aquela comprinha que eu falei para vocês, ó, deu 550 pontos, um candle só, tá? Teria dado um trade bom, né? Mas infelizmente eu optei por esse aqui, por acreditar nessa região aqui, tá? Achei que o preço poderia fazer esse inducement aqui para depois ir lá buscar liquidez e continuar caindo. Esse era o desenho que eu tinha. Não deu certo, paciência, amanhã é um novo dia, tá? E aí o que a gente tem para amanhã? Amanhã nós temos uma região bem interessante aqui. Primeiro, vamos tirar essa região aqui, tá? A gente vai mudar essa zona Premium Discount, que agora a gente está com essa região, porque nós tivemos aqui o choque, tá? O choque aconteceu, isso aqui não é choque secundário, isso aqui é choque, ok? O secundário era aqui em cima, aqui é o choque do gráfico de 15 minutos. Então, o choque aconteceu. Nós temos esse Equal High aqui no fundo, que vocês precisam ter uma atenção redobradíssima nele, pelo seguinte.
Olha o tamanho desse gap que tem aqui, ó, tá? Aqui embaixo, aqui, se esse preço perder esse fundo aqui, ele vai buscar a última região lá de baixo, tá? Então, fiquem atentos a isso. Nós temos zonas aqui, ó, muito interessantes do preço, tá? Eu vou até deixar marcada essa região de extremidade aqui, ó, porque caso o preço rompa, pode ser um próximo alvo aí de descida, tá? Então, muita atenção quanto a isso. Outro ponto que temos aqui é esse topo, né? O teste do topo aqui, que é um possível flip, certo? Então, vocês também têm que ter atenção em tomadas de decisão aqui. Uma outra coisa que eu falo para vocês têm que começar a prestar mais atenção, e eu também vou começar a marcar mais e ser mais atento aos imbalances, tá, turma? Aos imbalances que eu digo aos gaps, tá? Os gaps, eles nos mostram muita coisa em relação ao que está acontecendo no preço. Então, é muito importante que vocês tenham aí atenção em relação a isso. Na parte de cima, a gente tem aqui, ó, esse order block, né, o de venda, e esse gap logo abaixo, tá? Então, a atenção que a gente tem é nessas duas regiões aqui, ó, tá? O gap de abertura, eu já falei para vocês, tem que cuidar e tem que prestar atenção. E nessa região de 50% aqui, a gente tem essa região da base, né? Se a gente coloca nos 5 minutos, nós vamos ter aqui uma base, ok? Que vocês têm que estar atentos. Deixa eu só diminuir isso aqui para não ficar tão longe, né? As marcações, que não precisa ir até lá na casa do chapéu, que nem a gente diz. Então, assim, e a gente tem uma região de base nos 50%. Então, o que vocês podem ter de atenção aqui? Eu vou deixar marcado essa região aqui, ó, como sendo uma região que o preço pode vir buscar liquidez, tá? Ele teve um impulso forte para baixo depois que ele saiu estopando a galera, ou seja, não é Fair Value Gap, eu só vou tirar o escrito daqui. Eu vou deixar em cinza porque está em cima dos 50%, tá? Então, vocês precisam tomar cuidado. Aqui, na parte do fundo, ele precisa romper esse topo aqui para que ele possa dar continuidade. Eu só vou marcar a linha aqui, tá? Porque assim, ó, percebam que aqui o preço subiu mitigando, tá? Aqui ele fez um topo e um fundo. Então, se ele fizer isso, ele confirma uma estrutura. Ó, então, ele está continuando a mitigação até as regiões lá de cima para depois poder descer. Agora, a gente tem essa situação, tá, turma? Nós tivemos o choque. Quer comprar? Saibam quais são os possíveis alvos desse preço. Ele pode vir só até aqui em cima, pode nem ter força e pode, inclusive, chegar só nesse imbalance aqui, ó, tá? Eu não vou marcar porque está abaixo da linha de 50%, mas tenham atenção quanto a isso, ok? Então, isso que a gente tem pro índice. Eu mostrei para vocês lá no grupo do Telegram, essa região aqui é uma região muito forte, tá? Ó, por isso que o preço segurou nessa zona aqui, tá? É uma região de topo muito forte. Ele parou uma, parou duas, parou três, e a quarta vez ele pegou liquidez e desceu. E é o que eu falo agora. Agora a atenção tá onde? Tá nesse fundo aqui, ó, tá? Porque se ele passar desse equal high, ele pode pegar liquidez aqui para baixo, para depois pegar... percebam que, ó, aqui nós temos o drop base. Se ele cair, o alvo dele é igual, tá? O alvo do drop base drop, ele basicamente, normalmente ele é igual, tá? Ele espelha o movimento anterior. Então, isso faz com que a gente tenha o preço indo até nos alvos lá de baixo da região do 116, que a gente já vem falando desde a semana retrasada que o preço tem alvo no 116 e no 115, tá? Então, fiquem atentos quanto a isso.
Aqui eu não vou deixar marcar nada, que já foi mitigado, né? Já estamos dentro do order block. Eu vou deixar só essa linha aqui, ó. Vou deixar mais estendido aqui a zona Premium Discount, para vocês terem como base o fundo da região Premium aqui, tá? Mas tomem muito cuidado, o preço está descendo com muita força e ficar buscando operação de compra quando o preço está virando é meio suicídio, tá? Ó, faça um desenho, tá, galerinha? Ó, faça um desenho. Desenho ajuda demais, ó. Tá vendo? Ó, só mitigação. Ó, quebra de estrutura, topo, topo, quebra de estrutura. O preço está começando a fazer um movimento de... Ele pode, inclusive, fazer isso aqui, ó. Ele vem em ondas, tá? Então, ele pode estar fazendo essa descida. Então, fiquem atentos quanto a isso. Beleza? Vamos pro Doleta. Doleta, o gráfico de 1 hora do dólar hoje, o dólar nem olhou para trás, né? Deu até uma venda aqui nesse order block, pelo que eu acompanhei a galera lá falando lá no grupo. E foi uma vendinha que até pagou ali seus 20 pontos, né? Até o topo anterior. Mas totalmente contra, né? A grande sacada desse dólar hoje foi a compra aqui, né? Foi a abertura do preço fazendo esse sweep aqui de liquidez e o preço disparando de uma vez para cima. Essa aqui foi a compra do dia. Depois o dólar só olhou para um lado e o dólar ele é técnico e é assim, né? Quando ele olha para um lado, você não adianta querer procurar a operação. E ainda lembrem que eu falei, né? Ontem ainda no estudo eu cantei a pedra. Cuidado com a LTB do dólar, que todo mundo vai querer operar e ela vai pegar todo mundo de surpresa. O que aconteceu? Startou a venda e estopou. Entenderam? Esse é o exemplo prático de aula de inducement. Inclusive no treinamento tem um chart que ele é quase espelho disso aqui. Exatamente esse movimento. O preço faz o inducement para o cara vender aqui, achando que a LTB vai proteger e depois volta estopando e arrebenta para cima. Isso aí é um exemplo clássico de inducement em cima da LTB. Aula de treinamento aconteceu hoje. Quem já fez o treinamento sabe o que eu estou falando, que é exatamente esse chart que tem lá no PDF que fica disponível para vocês. Vamos dar uma olhada aqui o que a gente faz agora no dólar. O dólar parou hoje, foi pegar liquidez aqui nessa região já. Quer ver? Ó, eu vou só subir aqui para vocês verem que ele já buscou esse imbalance aqui, tá? Já pegou ele aqui, ó. Inclusive passou batido do imbalance e foi inclusive bater no order block, tá? Ó, foi bater aqui na extremidade, que é onde ele até uma vendinha ali, ó, bem no 50% na linha, tá? O que a gente tem aqui nesse dólar agora? Gente, aqui nós temos um desequilíbrio, tá? Que a gente tem que observar. Deixa eu só colocar aqui para marcar para vocês. Esse cara aqui, apesar de ser um candle vermelho que desceu com tudo, a gente trata ele como se fosse um imbalance, tá? Por que ele é importante? Porque ele capturou toda essa liquidez de comprador aqui. Ó, toda essa liquidez de comprador ele capturou na abertura e desceu rasgando. Então, muito provavelmente o preço pode sim ir buscar liquidez nessa região aí, tá? Esse seria o próximo ponto de parada aí do dólar. Na parte de baixo a gente renova aqui, deixa eu só tirar esse order block. A gente tem aqui, renovando as nossas marcações, vamos botar aqui no 15 minutos que fica mais limpo, né? A gente tem esse imbalance aqui, um imbalance bem forte, inclusive. Depois a gente tem aqui esse order block do 15 minutos, tá? Então temos essas duas zonas aqui interessantes. Qual que é o range que a gente está trabalhando agora? Agora nós estamos com esse cara aqui,
tá? Vamos trabalhar com esse range aqui no pregão de amanhã. Então, saibam que o preço compra se dá lá embaixo. Aqui, se ele perder esse fundo aqui, está confirmando uma quebra de estrutura, poderia estar buscando por uma venda aqui. Só tenham cuidado porque essa subida muito forte do dólar, desculpa, turma, essa subida muito forte do dólar, ela pode induzir as pessoas a comprarem, né, achar que o dólar esticou demais e ele acabar só fazendo inducement aqui e indo embora para o alvo. Muita atenção quanto a isso, tá? Então, essas são as marcaçõezinhas que a gente vai manter aqui para o nosso dólar, tá? Esses pontos aí. Certo, galerinha? Então, eu vou ficando por aqui. Lembrando, amanhã tem nossa live a partir das 9 horas da manhã. Um grande abraço a todos, um bom descanso. Espero que tenham gostado de mais esse estudo. Não esqueçam de deixar o like. Grande abraço a todos, uma boa noite e até amanhã, galerinha!